Então é nesse sentido que eu quero falar nessa noite com vocês sobre o caminho. Este é o caminho, diz o profeta Isaías, andai nele, tá? E eu quero tratar um pouquinho disso, mas a partir do livro de Levítico, e nós vamos chegar lá em Mateus, se der tempo, tá? Se não der, nós amanhecemos aqui, certo? Já teve gente que se consumiu, hoje vai demorar. Não tem aprendizado com pressa, aprendizado é dentro de um processo, certo? É isso aí vai embora, né, Silvio? É verdade, é que agora não pode. Não pode. Estamos proibidos. O Nimrod assinou decretos, entendeu? E proibiu nós do cafezinho, mas é verdade. Mas vamos lá. Então aqui em Levítico, Levítico, no capítulo 26, a partir do versículo 3, nós temos as palavras que Moisés registra do Senhor, e ele diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, você poderia ler também os meus conselhos, as minhas orientações. Mandamentos é um pouco pesado na tradução, entendeu? Ou a luz que eu faço refletir sobre ti. Então, se andardes nos meus estatutos e nos meus conselhos, nas minhas orientações, na luz, no insight que eu te dou, tá? Então, e os cumprirdes. Para aí. Se andares e andando ou cumprirdes. É interessante, é possível andar nos estatutos e não cumprir os estatutos? O Senhor dividiu aqui. É para chamar a nossa atenção, não é verdade? Nós temos que prestar atenção. Às vezes eu vou andando nos estatutos e ensinando os estatutos para os outros. Olha, Deus falou com nós hoje, foi uma palavra extraordinária, vocês tinham que estar lá. Minha sogra, a senhora devia ter ido. Meu sogro, o senhor devia ter ido. Olha, meu filho, tu devia estar lá. Marido, tu perdesse a melhor das reuniões. Deus hoje, olha, foi extraordinária a palavra para nós. Mas aí quando vai para o dia a dia, a pessoa que está falando não faz, não pratica. Não pratica. É nesse sentido, se andardes e praticardes. No andar nos estatutos, nas palavras do Senhor, você vai tendo conhecimento de Deus. Vai tendo conhecimento de como é as coisas de Deus. Mas é na prática que você traz o resultado para a sua vida. É no transformar em prática que você coloca a você mesmo nas bênçãos do Todo-Poderoso. Olha que coisa extraordinária. E ele continua: então, olha só, se tu guardardes e o cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima. Vai ter milho, vai ter trigo, entendeu? E comereis o vosso pão até se fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Agora, também darei paz na terra, e dormireis seguro, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Eu vou só até aqui. O que ele está dizendo? Tu não vai ter sofrimento, tu não vai ter escassez, tu não vai ter coisa ruim. Ele está falando isso para Israel, certo? É bom lembrar que o apóstolo diz que nós somos um enxerto de Deus em Israel. É bom lembrar, não é isso?
que Israel é como uma oliveira e nós, zambujeiro bravo, erva daninha, entendeu? Erva ruim, árvore ruim, né? Fomos enxertados lá em Israel, ó. Isso significa que eu posso tirar lições daqui para a minha vida. Isso aqui é promessa para uma nação, mas é também promessa para a individualidade de cada um, entendeu? Deus dá paz para os que andam no seu caminho. Deus traz saúde para quem anda na sua presença com sinceridade, com verdade. Deus é abençoador daqueles que o buscam. Na expressão do escritor aos Hebreus, ele é galardoador, ele recompensa os que procuram por ele. Olha só que coisa extraordinária. Não se assuste de eu estar me baseando cá. Eu disse que tem evangelho na lei. Tem evangelho e graça sobre graça nos livros do Antigo Testamento. Tem homem perdoado, tem homem recuperado, tem gente que foi vestida. Adão, quando estava escondido, mortinho de medo, porque ia ver Deus e agora estava nu, se achava nu, se enxergava nu. Deus vai lá e faz roupa para ele. É graça. É graça. Deus dá um sinal. Tem gente que só sabe falar no sinal da besta, não entende nada, mas fala do sinal da besta, entendeu? Deus deu um sinal para Caim, e não foi um sinal ruim, não foi um sinal mau, era um sinal para ninguém matar ele. Isso é graça. O próprio Caim disse: olha, eu estou arrebentado, acabou-se, para mim não tem mais esperança, porque qualquer um que me achar vai me matar. Aí Deus disse: não, para aí, ninguém vai te matar não. Isso foi o Caim que disse. E aí agora Deus vai falar. Ele disse: não, ninguém vai te matar. Eu vou botar um sinal aqui no Caim, e há de ser que aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, ou infinitamente. Olha só. E acabou, morreu de velho, entende? Porque ninguém tocou nele, estava lá o sinal. Aí eu disse: que sinal foi esse? Que sinal foi esse? Foi o sinal da graça. Foi o sinal da graça. Olha só, o Senhor mostrando para a posteridade que Ele pode recuperar o que errou, o que falhou, o que fez, o que cometeu o pecado mais feio. Como o irmão Luiz falou aqui, todos erramos, e Deus mostra através dos atos mais indignos, dos atos mais terríveis que um ser humano possa praticar. Deus ainda mostra misericórdia para dizer: olha, tu tem jeito, pode confiar em mim. Se tu seguires as minhas palavras, se tu obedeceres os meus estatutos, se tu deres ouvido aos meus conselhos, meu filho, eu vou te ajudar, eu vou te dar a mão, eu te tiro do poço, eu te recupero. Mas Senhor, eu estou muito sujo, eu purifico a tua vida, diz o Senhor para nós. Aleluia. Eu tenho remissão para dizer: Senhor, eu me tornei um escravo. Hoje eu sou um escravo dos meus próprios pecados, das minhas próprias intenções, dos meus pensamentos. Sou um escravo dos meus desvios. Eu estou viciado em uma má conduta, em uma busca equivocada. E o Senhor diz: eu pago o resgate para te libertar. O sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Ele é a nossa ressurreição, é a nossa vida. Deus nos tira da sepultura e nos coloca em pé para servirmos a Ele de todo o nosso coração. O segredo é, uma vez voltados para Deus, demos a Deus ouvidos. Ao falar conosco, Senhor, que cada um de nós se atenha. E isso é puro raciocínio, isso não é emocionalismo.
Entendeu? Isso não precisa sapatear, não precisa nada. É verdade que às vezes as escrituras nos emocionam, entendeu? E não é coisa nova, não é coisa só do dia de Pentecostes. Isso ocorreu várias vezes em Israel. O próprio rei Davi um dia perdeu toda a postura de rei e entrou dançando. A sua mulher, sem entender o que estava acontecendo com ele, ainda deu um esculacho nele, achando que aquilo estava mais para ser uma dança feminina do que para uma dança masculina. Mas eles, tu fala como louca, mulher, pois tu não sabes, eu estou na presença do Todo-Poderoso. Aleluia, eu estou dançando porque eu estou levando. E era assim, 7 passos, um sacrifício. Era vários sacrifícios, 7 passos e mais sacrifícios. E assim ele levou a arca da aliança para a cidade de Jerusalém. Olha só. Então nós às vezes nos emocionamos, mas no geral as palavras de Deus é para ser ouvida mesmo com atenção, como vocês estão me dando atenção aqui essa noite, para refletir, para pensar, dizer, eu quero fazer isso, eu quero fazer o que Deus diz para eu fazer. É neste sentido que no princípio do Evangelho, Jesus Cristo diz para nós, seus seguidores, é preciso que cada um de vocês negue a si mesmo, para poder ser meu discípulo. Ele fala isso. Por quê? Porque tem hora que eu tenho que deixar os meus desejos, as minhas vontades, eu preciso deixar de lado o meu eu, como diz a canção, e me humilhar diante do Senhor e dizer, Senhor, tu é que sabe tudo de mim, o que tu falar eu vou fazer, o que tu ordenar esse será o meu desejo, eu vou abrir mão de mim mesmo para poder servir-te de todo o meu coração. Esse é o caminho, é nisso que tem que andar. Claro que dentro desse processo é preciso ter equilíbrio. É ter equilíbrio, porque ao estudar as palavras de Deus, temos que cuidar também para não nos tornarmos radicais. A Escritura diz que não é para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É para ter equilíbrio, é para estar no caminho do centro. As palavras de Deus não devem nos fazer desequilibrados. O que é um desequilibrado? É alguém que radicaliza a palavra, entendeu? Ou alguém que não liga para a palavra. Tem 2 maneiras de ser desequilibrado. Eu separei aqui um texto no Eclesiastes, quando Salomão escreve o Eclesiastes, no capítulo de número 7, versículos 16 e 17, o Salomão dá um conselho com a sabedoria que Deus lhe deu, e diz assim: não sejais demasiadamente. O que é demasiadamente? Demais, entende? Não extrapolem, não sejam além do limite, não sejam radicais, não sejais demasiadamente justo. Ou eu posso ser justo demais? Posso. Eu posso começar a achar que só eu que sirvo a Deus, só eu que oro, só eu que Deus perdoa. Tem irmão que, não entendendo o equilíbrio das coisas, passa a olhar para o outro e só vê defeito no outro, só vê defeito no outro, não olha os defeitos dele, entendeu? Não, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu dou a oferta, porque eu faço isso, porque eu distribuo sacolão para os pobres, porque... E ele passa a olhar para os outros como se ninguém fizesse mais nada, só ele. É radicalismo. E isso é um caminho de desequilíbrio. A orientação de Deus é para nós termos equilíbrio. Não é à toa que o livro de Eclesiastes está aqui. Não. Está aqui para ajudar na nossa orientação. A sabedoria que Deus deu a esse homem está dizendo para nós: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Eu já escutei irmão que disse: não, eu não vou porque eu já sei tudo. Que tolo. Um tolo pensando que é sábio, entendeu? Ora, a gente aprende todos os dias. Augusto Cury, um dos cientistas da inteligência, destacado cientista brasileiro,
ele fala do aprendizado que se tem com as pessoas mais simples. Entende? Com o trabalhador braçal que nunca foi numa academia, nunca foi numa universidade, numa escola. O aprendizado que se tem ao ouvir uma criança. Jesus deu lições chamando uma criança para perto dele. E deu outras lições chamando várias crianças. Em uma das lições ele diz: se vocês não se converterem, não houver metanoia na cabeça de vocês, transformação na cabeça de vocês, e vocês se tornarem, é uma conversão vossa em criancinhas assim, ó, vocês não entrarão no reino de Deus. O que Jesus estava falando, meu Deus? Tinha um sabe-tudo lá, um doutor da lei, que chegou a perguntar: eu vou agora nascer de novo e eu vou entrar lá no ventre da minha mãe como? Desse tamanho? Pensa num sujeito idiota. Eu teria vergonha de perguntar uma coisa dessa. Entendeu? Mas não era. Jesus estava falando dessa conversão que nos torna pequenos, humildes, simples, sempre sendo aprendiz. Porque o sábio de verdade é aquele que sempre se coloca no caminho do aprendizado, que entende que tem muito ainda para aprender. Essa é a verdade, entendeu? Então, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Não, tem equilíbrio. Se coloque ali no centro, no meio, certo? Ele continua: não sejas demasiadamente ímpio. É o outro radical, é o outro lado. Sujeito que não é muito justo, mas é totalmente ímpio. Entende? Não tem piedade de ninguém, não respeita a Deus, não teme as palavras de Deus, e se acha, né? É o tal. É assim mesmo. Olha, se Deus quiser me matar, que me mate, mas eu vou fazer do meu jeito. Entende? Aí o Salomão, ele vai além aí. Entende? Quanto à sabedoria e à justiça, ele diz que a sabedoria e a justiça própria, a sabedoria e a justiça no radicalismo, pode destruir a nós mesmos. Quando me acho sábio demais, posso me destruir. É uma autodestruição. Quando me acho justo demais, posso me destruir. Eu sempre que leio esse texto, eu lembro do dia em que Davi foi radical e rápido numa palavra para o profeta Natã. Natã aproximou-se dele, e Natã, com muito respeito pelo rei Davi, não quis chegar e profetizar, porque tem gente, olha o radicalismo, tem gente que vai profetizar, já vai expondo os podres do outro, tudo para todo mundo ver, né? O Natã, com uma sabedoria de Deus, sujeitando o seu próprio espírito ao equilíbrio, ele se aproxima de Davi, sabendo que Davi tinha errado, que Davi tinha cometido pecados horrendos. O que ocorre? Ele se aproxima de Davi e diz assim: olha, Davi, tinha um homem que tinha só uma ovelhinha, e ele morava no lado de um homem rico que tinha muitas ovelhas. E esse homem rico vai lá, vai se banquetear com seus amigos, e ele vai lá e mata a ovelhinha, pega a ovelhinha do pobre para fazer a festa com a ovelhinha do pobre. O Davi radical, entende? Indignado. Nós temos que cuidar com a nossa indignação. Cuida com a indignação contra os políticos, cuida com a indignação contra as pessoas que você não está se encaixando. Cuide, porque senão acaba que a gente diz coisa que não deve dizer, entendeu? O Davi disse: esse homem tem que morrer. Olha a justiça. O Natã olhou para ele e disse: esse homem é tu. Esse homem é tu. O Salomão, ele diz que viu um justo morrer na sua justiça. Eu penso que estava falando do pai dele. Ele se matou. Olha só. Nós temos que cuidar com as sentenças que nós damos para o outro.
com a visão que temos do outro. São palavras de ensinos do Senhor. Entendeu? O amor ao próximo, ele só é possível. Eu só consigo amar o meu próximo se eu fazer o processo de visão de mim mesmo. Aliás, eu só consigo amar a Deus se no processo de avaliação eu me enxergar. Porque o amor a Deus nasce da visão que eu tenho de mim mesmo, das minhas fragilidades, dos meus fracassos, dos meus tropeços, das minhas palavras, das minhas ações, das minhas atitudes. E a partir daí eu olho para Deus e eu vejo um Deus que não me maltrata, que não me aniquila, que não me destrói, que não me espreme até eu me acabar, que não me fulmina. E aí eu amo, porque eu vejo o seu amor por mim. E dentro do processo do amor ao próximo vai acontecer a mesma coisa. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para mim. Eu não venho aqui diante de vocês achando que eu sou melhor do que vocês. Não tenho essa exaltação no meu coração. Pelo contrário, eu estou aqui trabalhando nesses anos que estou anunciando palavras de Deus para vocês, porque eu enxerguei a misericórdia do Senhor para comigo. Eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço as minhas fragilidades, eu conheço os meus tropeços, eu conheci a mim mesmo, e Deus teve misericórdia de mim. A partir daí nasceu o desejo de dizer para todo mundo: Deus te ama, Deus te quer bem, Deus tem um plano maravilhoso para você. E com qual a certeza de falar isso para você? É que Ele agiu na minha vida. Oh, glória a Deus, eu sou uma testemunha do amor e da misericórdia de Deus. Então eu posso dizer para você que Deus te ama também, que Deus te quer bem. Mas é preciso que cada um de nós se volte para Deus. E se volte para Deus numa via de equilíbrio, num caminho de centro, sem nos desviarmos. A expressão nos desviar para a direita e para a esquerda está lá no capítulo 30 do profeta Isaías, quando ele diz assim: porque assim diz o Senhor, capítulo 30, versículo 15, ele diz: porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando. Opa, acho que eu troquei aqui o capítulo. Eu marquei aqui, mas eu acho que troquei. Você procura aí depois, está aí no capítulo 30. Onde ele fala que este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes para a direita nem para a esquerda. Quem achar aí depois apresenta para mim, que eu anotei aqui errado, ok? Mas essa é a palavra do Senhor. Tenha um caminho de equilíbrio, tenha um caminho de centro. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Centralize o seu caminho, achou? É 30, 21. A minha anotação aqui ficou no 20, tá? Então, tá aí. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Porque o Senhor quer nós equilibrado, certo? Jesus, quando trata do caminho, ele diz: eu sou o caminho. Essa expressão às vezes passa desapercebida, porque quando Jesus diz eu sou o caminho, eu preciso considerar o que o João escreveu de Jesus. O João disse que ele é o verbo, é a palavra. Quando ele está dizendo eu sou o caminho, é o equivalente a ele dizer e a palavra de Deus é o caminho. Não está diferindo, é a mesma coisa. O que o Moisés escreveu ali atrás está apontando para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho. As exortações, as ordenanças, os estatutos é o caminho. Jesus disse: eu sou a palavra. Eu sou, o João falou dele, ele é o verbo.
No princípio era só a palavra. É como se o João queria dizer o seguinte, ó, lá atrás, tudo que nós tínhamos para entender a Deus era só a palavra. Mas agora a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra está aqui. O João é aquele escritor que diz assim, ó, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Por quê? Porque Jesus era o verbo encarnado, era a palavra de Deus encarnada. Nós não conseguimos entender pela letra, nós não conseguimos. Pela letra nós nos suicidamos, nós nos matamos, tropeçamos tanto na letra da lei, que Deus enviou o seu Filho, o verbo encarnado, para nós olhar. Agora nós olhamos a palavra, nós abraçamos a palavra, nós tocamos a palavra, é o que eles dizem. Você consegue entender? E agora eu tenho o exemplo da própria palavra, de sorte que obedecer a Deus é andar como Jesus andou, é fazer como Jesus fez, é falar o que Jesus falou, é seguir os passos de Jesus em seu exemplo maravilhoso. Isso é viver a palavra. E quando se vive a palavra, então se tem a promessa. Não vai faltar o que comer. Você pode ter certeza que não vai faltar roupa para você se vestir. Pode ficar tranquilo, deitar e dormir em paz, se você, se eu, se nós vivermos a palavra. A bênção do Todo-Poderoso estará conosco. Sim, estará conosco. Na nossa casa, nas ruas onde andarmos, nos lugares que entrarmos e quando deles sairmos, a bênção do Senhor estará conosco. Em Deuteronômio 28, o Senhor teu Deus ordenará para que a bênção esteja contigo. Olha só, mas não é só isso. O contrário disso, é que também vem maldição. Vem maldição. E não é no sentido de Deus dar uma ordem lá para a maldição atacar nós. Não. É que se eu não estou abençoado, eu já estou amaldiçoado. Se eu não estou protegido, eu já estou refém dos maus. Se eu não tenho um abrigo, eu já vou sofrer as consequências do vento. É assim. Se eu não estiver vestido, eu já estou nu. Então a maldição não é uma consequência que Deus pega lá e diz, ó, vai lá e trata com a Deus, porque ela diz, não. A maldição é a própria ausência da minha pessoa na presença de Deus, no sentido direto de querer. A maldição é o resultado final dos meus caminhos desvairados, louco, de um perdido que ao invés de ir em direção ao seu Criador, vai a caminho de distâncias, tal qual o pródigo que achou que podia ser feliz com as coisas materiais herdadas de seu pai, quando na verdade esqueceu-se que o que ele mais precisava não era das riquezas que o pai lhe deu na forma de fazendas. O que ele precisava mesmo era dos conselhos do pai, do abraço do pai, da orientação do pai, entende? Do carinho do pai, do olhar do pai. Oh, glória a Deus, da presença do pai. A ideia maluca de viver longe do pai foi o seu mal, foi a sua maldição. Lá passou fome, lá passou de sabores, lá se angustiou, lá teve desejo de se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam. Lá esteve, perdeu os amigos, lá esteve em ruína total, em vias de loucura, ao ponto de, na parábola, na história, ele dizer, caindo em si. Deus ficou fora de si. Quem está fora de si está louco, não é assim? Quem perde o juízo está malucão, não sabe mais o que vai fazer da vida, mas caindo em si, lembrou-se do seu pai. Lembrou-se do seu pai. Eu não preciso estar vivendo isso, eu não preciso passar por isso, eu não preciso sofrer desse jeito. Levantar-me-ei, eu vou estar com meu pai, eu vou conversar com o pai de novo. Oh, meus queridos, essa
Essa é a trajetória de todos nós, deve ser a trajetória de todos nós. Eu vou ouvir a Deus, eu vou servir a Deus de todo o meu coração, eu vou dar ouvidos à palavra de Deus, eu não vou discutir religião, eu não vou discutir dogma, eu não vou entrar em disputas de argumentações, não vou para o campo da retórica, não, eu não vou para os discursos vazios, não, eu quero aprender sossegadamente, de forma inteligente, eu quero ouvir os conselhos do Pai. Aleluia! Quando vos levantardes para falar alguma coisa para mim, tragam conselhos do Pai. Quando conversarem comigo nas vossas casas, conversem das coisas do Pai. Aleluia! Quando vocês sentirem a alma de vocês abatida e na canseira da vida vir o desânimo, olhem para os conselhos do Pai, leiam a palavra de Deus, abracem a palavra de Deus. E tem uma coisa, ela não precisa de enfeite, ela é o que ela é. A palavra de Deus é o que é simples. É simples. Eu tenho aprendido que tem algumas maneiras de você olhar para as Escrituras. Primeiro, e a mais nobre de todas, é observar o que está escrito. O que está escrito é o que está dito. Ponto final. É objetivo, é direto. Olhe para aqui, está escrito aqui, poxa, se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as chuvas, eu abençoarei a terra de vocês, vocês vão ter frutos, não vai faltar nada. Em outras palavras, leiam o que está escrito. Eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Depois ainda você pode fazer as analogias, entende? Como isso pode ser exemplificado, mas já é outro caminho, entendeu? Você pode tirar aqui histórias maravilhosas para falar da mesma coisa, mas nunca se esqueça do mais simples da Escritura. Converse disso, fale disso. Eu quero isso aí para a minha vida. Amém, queridos? Então seremos verdadeiramente abençoados. E isto conclui-se com as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De novo eu vou recorrer àquilo que João escreve. Eu sou a palavra de Deus, a verdade e a vida. É assim que Jesus se coloca. E ainda no capítulo 6, 7, capítulo 7 do Evangelho que escreveu Mateus, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são as que a encontram, ou seja, que andam pela porta larga e pelo caminho largo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja que ele faz um comparativo. Muitos encontram a porta larga e o caminho espaçoso. Poucos. Já perguntaram para mim assim: irmão Adilson, se tu prega o que é certo, por que lá tem pouca gente? Eu disse: é só ler o Evangelho. É só ler o Evangelho. Jesus já profetizou isso. Jesus profetizou que é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram pela porta estreita. Por quê? Porque as pessoas querem Deus, mas querem do seu jeito. Nós já estudamos aqui, quando estudamos os mandamentos de Jesus, sobre porquê da construção de um bezerro de ouro. É que o homem sempre quis um Deus que ele pudesse dominar. Um bezerro de ouro é mais agradável para uma nação inteira
porque eles podem carregar para onde querem, podem colocar ele. Não tem a história do santo casamenteiro, como é que é? O Santo Antônio, entende? Então, diz que pega ele, não está conseguindo casar, diz para a moça lá, amarra ele de cabeça para baixo. Entendeu? Só arruma, senão vai ficar amarradinho aí. Não é assim? No espaço da idolatria. Por que é isso? São santos e deuses que o homem domina. O homem sempre quis um Deus que ele domine. Entendeu? Que o homem faz o que quer, e quando chega para esse Deus determina. Não tem aí o determinismo da teologia da prosperidade? Determina que esse carro é teu e vai ser teu, porque Deus tem que te obedecer. Que coisa nenhuma. O nosso Deus, o eterno, o Criador de todas as coisas, não se submetem a ninguém. É nós que temos que nos submeter a Ele. Essa é a realidade. Nós é que vamos nos submeter a Ele. Então há uma dificuldade, porque a maioria vem da idolatria. A maioria vem de deuses que não são deuses. E quando encontra o Senhor e ouve o testemunho do Senhor, muita gente quer. Porque é bom quando tu ouve o testemunho de Deus. Um Deus que abre mar, um Deus que faz cair maná, um Deus que faz sair água dentro da rocha, um Deus que faz paralítico andar, um Deus que ressuscita morto, um Deus que faz coisas tremendas, um Deus que desbarata os inimigos, põe para correr os adversários. Ora, quem que não quer esse Deus? Todo mundo quer esse Deus. Só que esse Deus, o eterno, louvado seja o seu nome, aquele que vive para todo sempre, a Ele seja a glória, o Criador de todas as coisas, louvado seja a esse Deus. Não dá para servir com os nossos próprios interesses. Ele não se submete a nós, é nós que temos que nos submeter a Ele. Quando Moisés se aproxima do fogo santo que ardia na sarça no Monte Horebe, não é assim? Quando Moisés se aproxima, ele está indo do seu jeito. Era o Moisés de sempre, era um Moisés valente, corajoso. Moisés era um homem valente, um guerreiro. Veja que quando ele chegou em Midian, ele pôs para correr os pastores que estavam lá maltratando as filhas de Jetro. Ele pôs para correr. Ele tinha um porte de um homem poderoso. Ele matou um soldado egípcio lá no Egito, quando o soldado estava açoitando um de seus irmãos. Ele matou o sujeito lá. Ele era um homem valente, um homem corajoso. E quando ele se aproxima para ver a sarça ardendo, ele se aproxima no seu porte, do seu jeito, da sua maneira. Mas quando se aproximou, ele ouviu uma voz do meio da sarça que disse assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu? Nós temos que nos descalçar. Tirar os calçados trata de fragilidade, trata de um caminhar agora que precisa de coordenação, de pensar, de refletir, de avaliar, de discernir. Não dá, sem calçado não dá para andar de qualquer jeito. Pode ter espinho, pode ter pedra, pode ter tropeço. Você precisa se descalçar para se aproximar do eterno e ouvir as suas palavras. Moisés ouviu as suas palavras e foi feliz. Louvado seja o seu nome, o nome do Senhor. Bendito seja Deus para todos sempre. Eu quero nessa noite te deixar estas palavras. Irmãos, irmã, obedeça ao teu Deus. Dá ouvidos ao teu Deus. Eu darei ouvido ao nosso Deus. Aleluia, a Ele servirei de todo o meu coração, até que Ele me chame para estar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu andarei sem medo, de cabeça erguida, pronto para a vida e para a morte. Eu andarei sem medo. Sabe por quê? Porque nem uma folhinha de uma árvore se move se não for da sua vontade. Nada, nada, nada sucederá
se o Senhor disser não. Na expressão do Cristo, na revelação para João, a porta que eu fecho, ninguém abre. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Quem que vai medir força com o Todo-Poderoso? Ele é uma rocha. O Senhor é como uma rocha. Se sobre essa rocha nós edificarmos a nossa vida, nós estaremos seguros. Pode vir vento, pode vir chuvas, pode vir abalos sísmicos, nós ficaremos firmes. Aleluia, porque estamos edificados sobre a rocha. Todavia, se nós quisermos bater na rocha, esbarrar na rocha, seremos esmiuçados, seremos destruídos. O Senhor não quer destruir, o Senhor não quer maltratar, o Senhor é um Pai amoroso, mas nós, seus filhos, precisamos praticar as suas palavras, fazer as coisas conforme os seus conselhos, e aí tudo ficará maravilhoso. A Deus seja a glória para todo sempre. Queiram estar em pé.